Alô, galerinha do sexto ano, como vocês estão? Estão bem? Espero que vocês tenham passado o final de semana tranquilo e curtido bastante essa Páscoa com a sua família. A nossa oração é que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Turma, é o seguinte, o assunto de hoje não é um assunto tão fácil, é um assunto que é um pouquinho complicado porque ele envolve conhecimento matemático. Aí eu vou precisar e muito da atenção de vocês. Pegue o livro, abram o livro na parte de representações cartográficas e vão acompanhando a explicação que o tio Márcio vai estar dando a partir de agora. Tá todo mundo pronto aí? Então, vamos lá, começando. Representações cartográficas. As representações cartográficas são representações da realidade em um mapa, que estão associadas às dimensões do terreno representadas no papel. Nós vimos na última aula a respeito de projeções cartográficas. Aí vimos projeção cônica, projeção cilíndrica, projeção plana ou azimutal, e vimos que há uma certa dificuldade de você tentar representar a superfície terrestre dentro em um papel, em algo que é plano. Corre-se o risco de nós termos, sempre vai ter aquilo que nós chamamos de distorção, que é o momento em que a imagem retratada no papel, ela fica distorcida em relação ao que nós encontramos na realidade. Com relação às representações cartográficas, nós vamos estar trabalhando com tentar dimensionar aquilo que está real, aquilo que existe na superfície da Terra, em um papel, através daquilo que nós chamamos de mapa. E como é feito esse dimensionamento? Como é que você consegue reduzir uma superfície, por exemplo, da cidade de Ilhéus, do bairro onde você mora, da rua onde está a sua casa ou o prédio onde você vive, de um estado como do tamanho da Bahia, do Brasil que tem dimensões continentais, ou de um continente como o continente americano, e colocar isso dentro de um papel, de uma forma que você possa identificar onde ficam as cidades, onde ficam os pontos de referência e possa medir a distância entre um ponto a outro. Os cartógrafos, eles utilizam o que nós chamamos de escala. E aí vamos ver agora os tipos de escala. Primeiramente vamos ver o conceito de escala. Escala indica quantas vezes as medidas reais foram reduzidas para caber em uma folha de papel. Então a escala ela vai estar mostrando quantas vezes, se foi 2, 3, 10, 500, 5 milhões de vezes que o tamanho real ele foi reduzido para poder caber no papel, para poder caber no mapa. Existem dois tipos de escalas. Pode passar, Pedrinho. Existem dois tipos de escalas. É a escala gráfica e a escala numérica. Aí você observa que a escala gráfica ela tem os gradientes, ela tem segmentos de reta. Eu confesso que eu prefiro 1000 vezes a escala gráfica da escala numérica. A escala gráfica ela está bem clara, porque é só você chegar e saber que cada segmento desse corresponde a 1 centímetro. Então 1 centímetro do mapa vai equivaler justamente a X quilômetros, ou X metros, ou X centímetros na vida real. E tem a escala numérica. Aqui é a escala gráfica, mas aqui em cima é a escala numérica. Tá vendo? Que você tem o numerador seguido pelo denominador. Vai trabalhar com razão. Vamos lá? Seguindo. Explicação de escala gráfica. A escala gráfica é indicada por um gráfico. Tá vendo? Por um gráfico. Representada em uma linha dividida em vários segmentos, em vários pedacinhos, que relacionam o tamanho desses segmentos à vida real, à superfície na realidade. Então observe aqui. Isso aqui equivale a 1 centímetro, tá certo? Cada segmento desse equivale a 1 centímetro no mapa. Então aqui nós estamos observando, temos o número 0, temos 50, temos 100 e temos 150. De acordo com a escala gráfica, cada centímetro do mapa, ele equivale a 50 metros na vida real. Observe que aqui tem a expressão metros.
mas pode, numa escala, ter a expressão quilômetros. A maioria dos mapas que trabalham com escala gráfica, eles trabalham com a medida de quilômetros. Nessa escala em si, cada centímetro do mapa equivale a 50 metros na vida real. Então, se eu tenho 2 segmentos aqui, significa que equivale a quantos metros na vida real? 100 metros. Se eu tenho 3 segmentos aqui, significa o quê? 50 vezes 3, 3 vezes 5, 15, vai dar 150 metros. Não disse que é fácil? A escala gráfica é a coisa mais fácil que existe. É a mesma coisa que ficar chupando pirulito. Bora lá, próximo. Agora é que são elas. Mudou? Próximo. Mudou? Não. Agora sim, agora mudou. Escala numérica. E o que seria a escala numérica? A escala numérica ela é representada por uma relação matemática. Ou seja, uma razão ou uma fração entre a distância real e a distância representada no mapa. Tá certo? Na fração, a fração é o quê? A fração é uma divisão. Aí a fração, vocês viram isso no fundamental anos iniciais, você tem o numerador, que é o número que fica acima da linhazinha, não é isso? E você tem o denominador. No caso da escala numérica, o numerador ele vai ficar na frente dos 2 pontos. E ele sempre vai ser em medida de centímetros. Geralmente ele vai ser sempre o número 1. Então, neste caso, esse numerador aqui, ele representa o tamanho no mapa, tá certo? A distância no mapa, no caso 1 centímetro. Aí no caso 1 centímetro, ele equivale a 25.000 centímetros na distância real. Poxa, tio, então 25.000 centímetros vai dar quanto? Aí vocês vão ter que lembrar daquela tabela de sistema métrico decimal, tá certo? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí vocês vão ter que rever um assunto que vocês estudaram lá no 4º ano para que vocês possam chegar e fazer a medida direitinho. Neste caso, 1 centímetro no mapa vai equivaler a 250 metros no tamanho do terreno, na vida real. Porque 25.000 centímetros equivale a 250 metros. Tio Márcio ele preparou uma tabelazinha que vai ficar bem fácil para vocês poderem chegar memorizando para poder fazer a transposição. Vamos lá, próximo. Aí tem as fórmulas de escala numérica. Mas antes de falar da fórmula, deixa eu colocar para vocês o que significa cada símbolozinho desse. D maiúsculo, presta bem atenção, sexto ano. D maiúsculo significa distância real. É como é a distância na superfície terrestre, no terreno. Sempre vai ser representada em centímetros, tá certo? Então observe aqui. Aqui os 25.000 centímetros equivale justamente à distância real. O D minúsculo é a distância no mapa, sempre em 1 igual a 1 centímetro. Tá vendo? É o numerador aqui. Então, aqui é o D minúsculo e aqui é o D maiúsculo. D minúsculo, D maiúsculo. Distância no mapa, distância na vida real. E o E é a escala. Tá certo? Vamos lá, pode seguir. Aí tem uma formulazinha. Volta. Para vocês poderem descobrir qual é o valor de cada um desses elementos aqui. Então, por exemplo, se eu quero saber qual é o valor da escala, eu tenho que pegar a distância no mapa e dividir pela distância real. Se eu quero saber, preste bem atenção, se eu quero saber qual é o valor da escala, eu pego a distância no mapa e vou dividir pela distância real.
pode ter perguntas na prova e no teste, pedindo para que você identifique qual é o valor da escala. E aí, qual é a fórmula que você vai usar? É igual D minúsculo dividido por D maiúsculo. Distância real dividida pela distância do mapa. Ou melhor dizer, distância do mapa dividido por distância real. A distância, a D maiúsculo, que é a distância real, para saber a distância real, você tem que pegar a distância no mapa e multiplicar pela escala. Distância no mapa multiplicado pela escala. Distância no mapa é D maiúsculo, é D minúsculo, tio, D minúsculo, vezes escala, para poder saber a distância real, que é o D maiúsculo. E aí, para saber qual é a distância no mapa, eu pego a distância real e divido pela escala. D minúsculo igual D maiúsculo dividido por E. É de escala. Próximo. Vamos dar um exemplo aqui. Vocês estão vendo aqui, isso aqui é um exemplo de escala numérica. 1 por 100 mil. Significa o quê? Que para cada 1 centímetro do mapa, ele equivale a 100 mil quê? É 100 mil quilômetros? Não. É 100 mil metros? Também não. Nunca se esqueçam. O denominador sempre vai estar em centímetros. Vou repetir, sexto ano. O denominador sempre vai estar em centímetros. Tudo aqui está em centímetro, tá certo? Tanto o numerador quanto o denominador. Logo, 1 centímetro no mapa equivale a 100 mil centímetros na vida real, que é 1 quilômetro. Então, neste caso, este mapa que trabalha com a escala de 1 por 100 mil, significa que 1 centímetro nesse mapa, ele equivale a 1 quilômetro na vida real. Deu para entender, sexto? Vamos lá, seguindo. Aí tio Márcio chegou e botou uma tabelinha aqui que é fácil, tá certo? Seguindo por essa tabela, tentando compreender essa tabela, vai ficar fácil para você poder fazer os deveres. Bora lá. Olha a dica de tio Márcio. 1 metro equivale a 100 centímetros. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros. 1 quilômetro, 100 mil centímetros. Tá certo? 1 quilômetro é igual a 100 mil centímetros. 1 metro é igual a 100 centímetros. 10 quilômetros equivale a quantos centímetros? 1 milhão de centímetros. Então, 10 quilômetros equivale a 1 milhão de centímetros. 100 quilômetros, olha quantos centímetros? 10 milhões de centímetros. E 1000 quilômetros equivale a 100 milhões de centímetros. Aí é só você ficar brincando com as vírgulas, tá certo? Não se esqueçam. 1 metro equivale a quantos centímetros? 100 centímetros. 1 quilômetro, 100 mil centímetros. 10 quilômetros, 1 milhão de centímetros. 100 quilômetros, 10 milhões de centímetros. E 1000 quilômetros, 100 milhões de centímetros. Seguindo. Tem uma outra coisa que também é interessante vocês entenderem e compreenderem a respeito da questão de escala. Vocês vão ver questões na prova falando assim: escala grande, escala pequena, escala grande, escala pequena. Aí você vai estranhar, porque quando fala assim, escala grande, aí vai aparecer o número do denominador menor. E quando falar escala pequena, vai aparecer o número denominador grandão. Tá certo? O que é que eu estou querendo dizer com escala grande e escala pequena? Estou querendo dizer que é a quantidade de vezes que o tamanho real ele foi reduzido para poder caber no papel. Então, quando eu boto assim 1 por 50, significa que a área representada ela foi diminuída 50 vezes. Então, eu peguei, por exemplo, aquele espaço, aquele terreno,
aquele território e diminuir, ó, 50 vezes para que ele pudesse caber no mapa. Agora, quando eu boto assim, 1 por 500 mil, significa que eu peguei aquele terreno e diminuí 500 mil vezes para poder caber no terreno. Tio, o que é que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte: se eu diminuo poucas vezes, eu vou ter uma riqueza de detalhes no mapa, tá certo? Se eu reduzo, por exemplo, apenas 10 vezes, a área que vai ser representada, ela vai estar super rica de detalhes. É um tipo de medida, é um tipo de escala, essa escala grande, que nos ajuda a ver, por exemplo, parte de uma rua, ou no caso, as plantas de prédios, plantas de casas, de apartamentos. Eles trabalham com a chamada escala grande, tá certo? O número fica bem grandão mesmo. Agora, quando eu trabalho com essa quantidade de números, que pode parecer que são muitos números, mas na verdade esse tipo de escala ela é escala pequena, porque eu tive que reduzir muitas vezes para poder caber no mapa. Então eu não vou ter um mapa com tantos detalhes como eu teria aqui. Um mapa de 1 por 500 mil, a quantidade de detalhes é muito pequena, praticamente não tem detalhes no 1 por 500 mil, em comparação ao mapa de 1 por 50. Vou dar um exemplo no slide seguinte. Olha como é que está. Aqui é um exemplo de uma escala grande e aqui é um exemplo de escala pequena. Observe aqui. Aqui no caso, de acordo com essa escala, para cada centímetro equivale a 24 mil centímetros na vida real. Ou seja, equivale a menos de 1 quilômetro. Porque nós vimos que 1 quilômetro equivale ao quê? A 100 mil centímetros na vida real. Tá certo? Então aqui ele está 1 por 240 metros, aproximadamente. Tá certo? Não, aproximadamente não. É 1 por 240 metros essa escala grande. Observe que a gente tem vários detalhes aqui. Dá para você ver, por exemplo, as ruas. Tá vendo? As ruas aqui, dá para poder ver, está marcado aqui de forma vermelha, dá para ver a questão onde tem praça, dá para poder observar onde tem hospital, onde tem prédio. Aqui está bem detalhado, dá para ver que ele é uma parte de uma cidade. Mais especificamente, aí está mostrando um pedaço de um bairro. Agora, na escala pequena, está aqui, 1 por 50 milhões. Então, para cada centímetro no mapa, equivale a 50 milhões de centímetros na vida real. Aí, neste caso, olha aqui, não dá para ver a cidade. Dá para ver a cidade aqui, meninos? Não. Dá para ver o estado? Não dá. Aqui você consegue ver o quê? Ver os países. Então, aqui eu consigo observar parte do continente europeu. Dá para ver Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Irlanda, Holanda, Bélgica, Alemanha, um pedacinho da Noruega, um pedacinho da Suécia, toda a Itália, Suíça, Áustria, República Tcheca, República Eslovaca. Dá para poder ver parte desses países que integram a Europa. Mais especificamente a Europa Ocidental. Dá para ver um pedacinho da Europa Oriental. Então, na escala pequena, ela é mais utilizada para poder representar países e continentes. Então, para poder fechar a aula de hoje, só lembrando, escala pequena, ela é utilizada para representar países e continentes. Escala grande é mais utilizada para representar o quê? Representar um bairro, para representar uma rua ou para representar um imóvel. Representar um terreno, para você poder ter a dimensão de uma planta, de uma casa, de um apartamento, de um prédio. Aí você utiliza a escala grande. Lembrando que na escala grande,
Olha a grandeza, como é que é utilizada. A quantidade de vezes de redução da área real, ela é menor do que na escala pequena, que a quantidade de vezes que você reduz a área real, ela é muito maior. Não se esqueça, na escala gráfica, você tem aquela proporção. Você tem aqueles segmentos de reta, que cada segmento significa 1 centímetro. Aí você só vai observar os numerais que estão em cima. Geralmente é 0, 100, 0,50, 0,20, 250, 0, 1000, que aí você vai observar se vai estar lá escrito embaixo da escala gráfica, se está em metros ou se está em quilômetros. Se tiver em metros, 0 de um lado e 100 do outro, significa que cada centímetro do mapa equivale a 100 metros na vida real. Se tiver em quilômetros, 0, 100, significa que cada centímetro do mapa equivale a 100 quilômetros. Na escala numérica, aí você tem um numerador separado do denominador. Aí você tem o numerador, tem o divisor e tem o denominador. O numerador sempre vai estar em centímetros e o denominador também vai estar em centímetros. Se ele tiver lá 1 por 100 mil, significa que para cada 1 centímetro no mapa, equivale a 100 mil centímetros na vida real, ou 1 quilômetro. Aí você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer aquele cálculo para poder transformar centímetro em quilômetro, ou centímetro para metro, de metro para quilômetro. Entenderam? Beleza. Meninos, esse é o assunto de hoje, escala numérica, escala gráfica, escala grande e escala pequena. Na próxima aula nós vamos estar fechando o assunto de cartografia, quando nós vamos ver, por exemplo, os tipos de legenda que são utilizados, curvas de nível, para você poder ver o tipo de legenda que é utilizado para oceano, para rio, altímetros e etc. E vamos ver também os diversos tipos de mapa. Mapas de relevo, mapas políticos, mapas econômicos, enfim. Nós vamos estar vendo vários tipos de mapa e os tipos de legendas que são utilizados. Peguem o livro, leiam o capítulo correspondente e vai ter uma atividade que eu vou estar passando nos próximos dias no portal de vocês, no Portal Plural. No mais, que esta semana que está começando seja uma semana bastante produtiva, que vocês aprendam bastante e estou morrendo de saudade. Turminha, um beijo no coração e até a próxima.